Se você faz follow-up utilizando esse Node aqui do N8N, muito provavelmente você está fazendo follow-up errado. E eu sei que a maioria utiliza esse Node e até pouco tempo atrás eu também utilizava antes de eu conhecer esse modo. A maioria das pessoas que utilizam, elas fazem uma seguinte configuração aqui, ó. A gente vem e coloca para rodar, sei lá, a cada 5 minutos, diariamente. Eu sempre ficava me perguntando, cara, será que essa é a maneira correta e tal? Às vezes você pesquisa no YouTube, você não acha o follow-up do jeito que eu vou te ensinar agora. Quando a gente usa esse trigger, imagina que a gente tem uma clínica médica, onde o N8N é o nosso doutor e o nosso banco de dados é a nossa recepcionista. Usando esse trigger, é como se o N8N ficasse a cada 5 minutos perguntando para nossa recepcionista se tem algum agendamento. Então o doutor chega, opa, tudo bem, fulana? Tem algum agendamento aí? E aí ela fala não. Daqui a 5 minutos, o doutor tem algum agendamento? E ela fala não. E a gente fica nesse loop consumindo requisições à toa, em vão. Qual que seria a melhor maneira? Seria fazer a engenharia reversa. Seria a nossa recepcionista nos avisar quando tem um agendamento. E assim a gente não fica perguntando em vão. Então, no caso, quem que seria a nossa recepcionista aqui? O nosso banco de dados. Normalmente, se você faz follow-up, provavelmente você, no mínimo, registra aqui a hora da reunião do lead, correto? Certo. Só que o que muita gente não sabe é que o próprio Supabase, por exemplo, o banco de dados que eu utilizo, se você utiliza outro, você teria que ver se ele tem essas funcionalidades. Mas aqui no canto esquerdo, na aba Integrations do Supabase, a gente tem duas coisas que por padrão não vêm instaladas no seu, que seria esse Chrome. São duas integrações nativas do N8N. Muita gente nunca se deparou nem com essa tela aqui, mas a gente tem integração com Redis, com Notion, até com o próprio Calendar ali, né? Airtable e várias ferramentas, Slack inclusive, bom saber aqui, que você não precisa integrar diretamente com o N8N, você pode integrar com o Supabase. E aí você deixa as requisições ali para o Supabase da conta. E aí você alivia um pouco do processamento do seu servidor. Pelo menos eu aqui, como utilizo o Supabase Cloud, que é a versão do site deles, eu já tenho uma preocupação a menos. Essa integração aqui de Chrome, que é justamente aonde a gente faz os nossos agendamentos. E a gente também tem o Database Webhooks. Você só precisa dessas duas integrações para fazer o seguinte. Aqui nesse fluxo do N8N, aqui eu recebo os agendamentos nesse fluxo do N8N. Eu não posso mostrar a fundo porque é particular de uma das empresas que eu presto serviço. Não sei nem se eu poderia mostrar essa tela. Mas enfim, eu não vou abrir os nodes, não posso entrar muito em detalhes. Mas o que eu posso dizer é, aqui a gente recebe o agendamento e cadastra o lead no banco de dados. Aqui eu só mando uma mensagem para ele para avisar a sua reunião tá confirmada e tal. E a gente te avisa. E esse node aqui, Postgres, ele faz uma query SQL, ou seja, ele gera o código para enviar para o nosso banco de dados exatamente um horário agendado para a gente receber o follow-up ali, para a gente enviar o follow-up para o lead. E basicamente essa query, ela utiliza esse node Chrome aqui e o número do lead. Então, quando a gente recebe um agendamento, automaticamente a gente já joga para o Postgres, né, que é atrelado ao Supabase, ambos se conectam, se comunicam, e o Postgres ele faz uma query para acionar esse Chrome no horário que a gente programar. Se eu quiser um agendamento dia 25 do 7 às 10 horas, ele consegue executar esse agendamento. A única desvantagem que eu percebi do Chrome é que ele não consegue programar o ano, mas de resto você consegue programar o dia, o mês, a hora e o minuto, que já é suficiente. Normalmente os agendamentos serão para esse ano, eu acredito. E aí é isso. Se for uma data passada, ele agenda para 2026. Então, tipo assim, sei lá, a gente tá em maio agora, se fosse um agendamento para janeiro, ele agendaria para janeiro do ano que vem. Isso é lógico, mas eu não consigo escolher o ano. Tranquilo, normalmente a gente faz follow-ups um pouco mais curtos. Esse, por exemplo, é de aviso de reunião. E como que funciona? Aqui no Supabase, nesse node de Chrome, a gente tem aqui os jobs. Ele simplesmente faz o seguinte, ele agenda um horário e ó, vai me avisar às 8h25 da manhã, no dia 5 do mês de maio, né? E aí ele é uma programática, então ele ia me avisar de 2025, depois de 2026, 2027, 2028 e assim sucessivamente. Basicamente, ó, eu programei um horário aqui para ele executar. 5 de maio de 2025 era aqui e ele me avisou, sucesso. E o que que ele fez? Ele simplesmente mandou um webhook pro meu sistema, um método post, a URL do webhook com o body ali da requisição, simplesmente com o telefone do lead, que esse porventura é o meu telefone, então não tem problema. Inclusive, se vocês quiserem aí que eu faça IA, hoje eu tô trabalhando como PJ das empresas. Então, se você tem interesse no expert aí, gestor, consultoria de inteligência artificial, esse aqui é o meu número, ele vai estar na descrição do vídeo, já aproveitando o gancho.
E basicamente, ele manda o meu telefone no body e ele manda o tipo de lembrete. E tudo isso eu programei aqui na query, basicamente. E o que que acontece quando chega esse horário aqui? 5 de maio de 2025 às 5h25 da manhã. Era o horário que eu tava testando. Ele simplesmente me envia um webhook. E aí que a gente tem a diferença entre o schedule. Porque qual que é a diferença entre o webhook e o schedule? O schedule, esse node aqui, ele que fica chamando o nosso banco de dados. Então é como se a gente tivesse, o doutor tivesse chamando a recepcionista toda hora. Com esse node, o jogo inverte, porque o banco de dados, que seria a nossa recepcionista, que envia o horário correto ali. Então, tipo, ao invés de eu ficar perguntando, tem agendamento agora? Tem agendamento agora? Agendamento agora? Não preciso mais disso. Automaticamente, ele me avisa no horário que eu programei aqui. Então, assim que chega o agendamento do Calendly, eu já executo uma query que já programa o horário exato que eu tenho que receber a mensagem. No caso, que eu tenho que enviar para os leads a mensagem. E aqui a gente recebe no meu webhook o telefone, a gente busca o lead no banco de dados. Buscando o lead, a gente tem aqui sempre um edit field para filtrar os dados que a gente precisa e tudo mais. E a gente tem os follows, né? Aqui eu coloquei um switch, mas dá para fazer simplesmente com um na hold e com um HTTP request. Eu fiz por switch para ficar mais tranquilo, né, ali na hora, mas eu poderia economizar 2 nodes só substituindo por um node pod. E aqui a gente tem as programáticas, vem direto do banco de dados. Então chega do webhook aqui, que é o lembrete. Chega no corpo, o tipo de lembrete. Se o tipo de lembrete é igual a um dia, a gente tem a mensagem personalizada para avisar o lead um dia antes. Se o tipo de lembrete é igual a 2 horas, mesma coisa. E se é igual a 1 hora, mesma coisa. Tudo isso eu configuro na query ali, e essa que é a parte mais difícil. E eu fiz tudo com o ChatGPT. Eu vou tentar abrir aqui a SQL Query só para vocês terem uma noção. Tenho um Send Reminders, ou seja, é enviar lembretes. Então aqui eu tenho uma tabela onde a gente recebe o telefone e a data e a hora do agendamento, no formato timestamps. É importante formatar o agendamento aqui no Supabase quando você envia. Automaticamente ele já declara aqui os horários de agendamento para enviar para o webhook. Então tem a data e a hora, já com time zone aqui de América São Paulo. Esse código, se for horário igual a um dia, ele programa aqui no Chrome, que é aqui que é a parte mais emblemática que provavelmente as pessoas terão. Mas eu fiz tudo perguntando pro chat GPT. Claro, algumas noites de sono, vocês podem ver que eu tô com umas olheiras aí, mas valeu a pena. Aí eu tenho o tipo de um dia, 2 horas e 1 hora. Se eu quisesse mais horários, era só copiar e colar essa expressão e mudar o tipo de horário ali. E aí a linguagem que a gente usa aqui é justamente para PostgreSQL, basicamente. E ele chega nesse formato, que é a parte mais difícil aqui para você configurar. O que eu recomendaria é você pegar o GitHub do Supabase, achar a parte que fala sobre Chrome e colar no ChatGPT, porque aí ele vai conseguir com exatidão fazer a expressão correta aqui, porque é essa expressão que representa o horário que vai ser avisado. Ela não é uma expressão que utiliza o dia, o mês e ano. Eu não tentei aqui usar a linguagem natural para isso, porque, sei lá, pode ter uma margem de erro. Então eu utilizo direto aqui esse formato, que se eu não me engano, esse formato é o minuto, a hora, o dia e o mês. Minuto, hora, dia, mês e a sequência que ele vai ter. Esse asterisco é muito provavelmente para ele ter uma recorrência naquele dia. E aí depois, o que eu faço é uma query ali no banco de dados para todos os dias às 3 da manhã ele executar esse comando, que é limpar os lembretes que estão com sucesso. Por algum motivo, hoje ele falhou. Eu não sei se era para ter limpado esse evento, isso aí vou corrigir, ou eu posso simplesmente deletar o evento, mas a gente é das automações, então não quero fazer nada manual. E é isso, espero que isso tenha mudado a visão de vocês a respeito de follow-ups. Tentem evitar esse node aqui quando se trata de follow-up. Eu ainda utilizo esse node quando se trata de eventos recorrentes ali. Por exemplo, todos os dias, 8 da noite, eu lembro a minha esposa de tomar as vitaminas dela, que ela tá grávida e tal. Reta final, inclusive, daqui a 2 semanas vou ser pai, graças a Deus aí, tô feliz. E é basicamente isso, galera. Ainda utilizo, só que quando se trata de agendamentos, o melhor a se fazer é dessa maneira, utilizando o Chrome do Supabase e ele disparar um webhook para o nosso sistema, porque a gente faz a engenharia reversa. Ao invés da gente ficar naquela analogia do recepcionista, do doutor ficar perguntando para a recepcionista o tempo todo, a gente inverte. A recepcionista simplesmente avisa no horário certo. Isso facilita demais, galera. Espero que vocês tenham curtido aí a minha explicação. Peço perdão aí se não foi tão claro, porque eu não posso mostrar tantos códigos assim, porque é automação da empresa, eu não posso liberar esse template também. Mas se você tem interesse em me contratar aí para sua empresa como um PJ, tamo aí. Meu número tá na descrição desse vídeo e vamos embora pra cima.
E em breve aí, se Deus quiser, eu vou lançar meu curso também, em nome de Jesus aí que já prometi. Só que atualmente, galera, eu tô muito corrido. Eu tô de PJ de 6 empresas, tô no processo de contratação e treinamento de equipe. Então, é corrido, mas graças a Deus isso significa que vocês gostam do meu trabalho, que o trabalho tá dando certo, porque a maioria das pessoas que me chamam é através do YouTube. Muito obrigado, eu devo isso a vocês. E tamo junto, galera. Deus abençoe a todos.